Olá, falta pouco para darmos início à nossa celebração. E você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Estão prontos? Então, vamos juntos celebrar o nome de Jesus.
A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A graça e a paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem com você nessa noite? Seja bem-vindo à nossa casa. Você sempre será bem-vindo aqui. Nessa noite especial, eu já quero convidar os legendários que estiverem aqui com farda ou sem farda para virem aqui à frente. Nós tivemos ontem a chegada do Top 1096. Se eu não me engano, é o 15º top, ou 16º top, que é realizado aqui em Maringá. Mais de 650 homens estiveram na montanha. Muitos deles estão aqui. Vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas. E eu quero convidar você para assistir o vídeo dos melhores momentos. Aí eu vou pedir para os legendários aqui da frente abaixarem um pouquinho, para o pessoal poder enxergar. Pode soltar o vídeo. Da presença do teu Espírito Santo. Na vida nós temos coisas que nós precisamos carregar. E muitas vezes, como homens, nós não estamos carregando. E ele vai tocar cada um, se movendo em cura. É rápido, é rápido. Por isso eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Que nós aprendemos nesse momento a ser melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Estou aqui para honrar o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Nos dê força para que nós venhamos concluir esse processo a qual o Senhor nos permitiu. Nas nossas casas, orando por nós, nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos, os membros da nossa igreja que estão torcendo por nós aqui, Senhor.
Amém. O Movimento Legendário chegou na nossa igreja em maio de 2022. Nós temos mais de 250 homens que já subiram a montanha da segunda IPI. E eu queria dizer para você que ainda não subiu, se você tem esse interesse, nós vamos estar lá atrás, podemos te passar mais informações e te dizer como você consegue fazer a tua inscrição. Nós dizemos, e o fundador desse movimento, Chep Putsu, diz que nós vivemos de testemunhos. Então eu quero convidar vocês a assistir um vídeo de um testemunho de uma pessoa que recentemente está fazendo parte da nossa casa e que tem algo para dizer para a gente. Meu nome é Gustavo, eu sou da família 2 e meu testemunho aqui na montanha é que tudo começou quando eu era pequeno, eu era uma criança. Aos 4 anos de idade eu fui abusado, sofri um abuso. Eu vim de um lar totalmente destruído, uma mãe alcoólatra, um pai usuário de drogas, e eu cresci sentindo o sentimento de abandono, de desprezo. Aos 12 anos de idade, eu tentei tirar minha vida numa ponte e ali eu fui evangelizado, falaram de Jesus para mim, me apresentaram Jesus e eu achei que ali eu tinha perdoado, eu tinha seguido com a minha vida, que eu já tinha perdoado meu pai, que eu já tinha perdoado a pessoa que me abusou, mas eu vi que não. Aqui na montanha, eu vi que ainda tinha traumas que precisavam ser tratados, eu vi que ainda precisavam acontecer algumas coisas, que eu precisava passar por algumas coisas para ver que o Senhor estava tratando o meu coração. E foi muito importante estar aqui, foi muito importante viver o que eu vivi aqui, porque o Senhor Jesus, Ele me curou de coisas que ninguém poderia me curar. E Ele me mostrou que eu tenho uma família e que eu posso contar com essa família. Então eu sou muito grato ao Movimento Legendários por tudo que eu vivi aqui durante esses dias e eu sou muito grato. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu vivi aqui. Amém. Gustavo tá aqui? Gustavo, cadê o Gustavo? Gustavo tá ali, ó. Gustavo, eu quero te dizer que você não só tem uma família como os Legendários, mas você está em casa. E essa igreja aqui é sua família. Amém? Cadê o Marcos Massolim? Marcos Massolim, que também é membro da nossa igreja, foi o coordenador geral desse top e ele vai fazer o lema agora com a turma. Pessoal, não melhorei muito a voz, mas eu vou fazer, tá? É do meu coração. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Oi, eu sou a Antonella e eu vim apresentar os avisos dessa semana. O nosso Arraiá em Casa já é no próximo sábado. Confira mais informações. Eita! Preparamos uma noite especial para vocês com comida, brincadeiras e atrações típicas. Vai ser uma festança boa demais, tô. Ó, anota aí na sua agenda. Sábado, 5 de julho, a partir das 18 horas, aqui no ginásio. E o melhor é gratuito e aberto para todo mundo. Oh, bom demais, ó. E lembrando que todo o recurso arrecadado vai ser destinado às redes aqui da nossa igreja. Aí, mais um motivo para vocês irem. Oh, vai ser bom demais contar com vocês nessa festa. Simbora! No próximo domingo, as nossas celebrações serão ainda mais especiais. Teremos a Ceia do Senhor e o encerramento da série Convertidamente, com um teatro, que dá continuidade à apresentação do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, aproveite para ver durante a semana no nosso canal do YouTube. Além disso, também vamos receber o cantor Carlinhos Félix, que participará do nosso louvor. E por falar dele, ele tem um recado para os homens. Olá, queridos amigos, aqui é o Carlinhos Félix. O nosso encontro de homens vai ser na primeira semana de julho. Você não pode perder.
No dia 7 de julho, primeira segunda-feira de julho, nós vamos ter um culto maravilhoso. E vai ser no nosso ginásio, aqui no ginásio. Você não pode perder e é um nosso convidado muitíssimo especial. E também, não venha sozinho. Traga alguém. Vai ser um tempo muito especial de palavras, de esperança, de fé, encorajamento. Vai ser um tempo muito especial. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe. Até lá. Nossa Escola Bíblica de Férias para crianças de 4 a 9 anos já está chegando. Vai ser entre os dias 8 a 10 de julho, das 14 às 17h30, aqui no ginásio. As vagas são limitadas, então garanta a vaga dos seus pequenos ainda hoje. É só escanear o QR Code que vai aparecer no telão ao final da celebração. Temos uma novidade muito especial. A nossa igreja vai oferecer o curso Perspectivas. Confira mais informações. Este curso é mais do que uma série de aulas, é uma jornada que vai guiar você para entender o que Deus tem feito no mundo e como você pode participar disso de maneira estratégica. Serão 12 encontros aos sábados a cada 15 dias, iniciando dia 16 de agosto. Para mais informações, procure o estande do curso ao fundo do ginásio. O QR Code para inscrições vai aparecer aqui no telão ao final da celebração. Por último, queremos expressar a nossa sincera gratidão a todos que contribuíram com a campanha dos cobertores. Graças à generosidade de vocês, na última segunda-feira, doamos 150 cobertores para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, abençoando muitas vidas nesse inverno. Agradecemos por fazerem parte disso. E esses foram os avisos desta semana. Até a próxima. Tchau! Que bom que você está aqui. E visitantes, olhem aqui para mim. Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, pela forma como Deus os trouxe aqui nessa noite. Nós queremos agradecer a Deus, porque eu sei que o Senhor vai falar com você em algum ponto, em algum momento, em algum instante, quer seja no louvor, quer seja na palavra, quer seja numa oração, quer seja num abraço. Deus vai abençoar a sua vida nessa noite. Então você é muito bem-vindo, fique à vontade para celebrar o Senhor no nosso meio. Se você já foi acolhido, se você já recebeu uma lembrança nossa, leve essa lembrança com carinho. E se você, por algum motivo, não recebeu essa lembrancinha nossa, eu queria que você, ao final do culto, chegasse lá no quiosque de conexão. Você vai ganhar um abraço gostoso lá e uma lembrança para levar para casa também, tá bom? Bem-vindos, Deus abençoe. Nós também queremos ter ainda, nesse momento, o movimento nosso, a explicação a respeito dos nossos dízimos e ofertas. Você tem aí na frente, na sua cadeira da frente, um QR Code que você pode acessar, onde você pode contribuir por aí. Também nas nossas redes sociais, em todos os nossos aplicativos, lá no balcão de informações, tá bom? Você pode fazer isso também. Então fique à vontade, sinta-se livre para fazer isso nesse momento, nesse tempo, ou em outro momento qualquer também. Você é muito bem-vindo para contribuir e para ser bênção na nossa caminhada enquanto igreja. Nós vamos viver um tempo agora diferente, um momento que nós vivemos em algumas circunstâncias pontuais na igreja. Nós trabalhamos com as nossas gerações todas. Nós estamos transicionando alguns dos nossos filhos que estão passando do Kids, do Geração Kids, para o Zapping. Não é? O pessoal do Zapping aí, dá um tchau para nós. Olha lá, a turminha tá lá em cima. Tem uma turma também que está transicionando do Zapping para o Revolution, que são os adolescentes. E uma turma que está transicionando do Revolution para o Soma, que são os jovens. E nós vamos viver isso aqui juntos. Nós vamos ver isso acontecendo aqui. Os nossos filhos estão crescendo, não é? Os pais todos cheios de alegria de saber que eles estão crescendo no contexto da igreja, da comunidade do Senhor Jesus. E nós estamos em festa, porque muita coisa Deus já fez aqui, não é? Em tudo que nós vimos, os testemunhos e tudo que aconteceu.
Mas eu não tenho dúvida dessa geração que está vindo, que será uma geração que será marcante, cheia de Deus, uma geração usada pelo Espírito Santo para abençoar as gerações que virão. Então, acredite neles como eu acredito. Eu creio demais neles. Eu creio demais no que Deus está fazendo no Geração Kids. Eu creio demais no que Deus está fazendo no Zapping. Creio demais no que Deus está fazendo no Revolution, no Soma. E eu sei que essas crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens estão cheios de Deus e vão viver muita coisa ainda na presença do Senhor. Amém? Então, abra o seu coração para tudo que vai acontecer aqui. Deus vai nos direcionar a partir de agora. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. E esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Boa noite, famílias, amigos, pré-adolescentes. Estamos dando início a uma nova fase, um novo ciclo. Esses pré-adolescentes estão saindo do Kids, estão indo para o Zapping, agora com 10 anos. Uns já completaram, outros estão completando. É uma nova fase. Eles estão com novos desafios, novas conquistas. E nós estamos enviando eles para a Ana, que vão receber eles com muito carinho. Nós acreditamos que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Lá no futuro a gente encontra vocês com muito carinho, muito amor. Nós desejamos assim um futuro brilhante para vocês. Tudo que a gente passou no Kids foram anos maravilhosos. E eu creio que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Eu abençoo, em nome de Jesus, a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao Zapping! É com muita, mas muita alegria que nós recebemos vocês. É com grandes expectativas para ver o que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Nós nos alegramos e nós estamos com o coração muito alegre de receber cada um de vocês. Sejam bem-vindos à nossa arquibancada. Cadê a arquibancada animada lá, ó? E nos encontramos em breve lá no Zapping. Sejam bem-vindos, viu, queridos?
E esses são os nossos adolescentes que estão indo para o Revolution. Nós nos despedimos com alegria também, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de vocês. E que eu possa observar cada um de vocês experimentando o melhor do Senhor. Que vocês possam ter experiências profundas com o Espírito Santo e um conhecimento cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Eu amo vocês, viu? Agora olha pra mim aqui, ó. Tô do outro lado aqui, ó. Eu quero dizer pra vocês, cadê os nossos adolescentes? Cadê a galera do Revolution? Faz barulho, barulho. Barulho aí. Eu quero dizer pra vocês, sejam muito bem-vindos a essa fase que muitos dizem que é a fase mais difícil. Mas pra mim é a fase na qual vocês mais vão aprender sobre Jesus. E eu tenho certeza que é a fase onde Jesus vai confirmar a identidade que vocês têm de filhos e filhas do Senhor. Então, sejam muito bem-vindos aos adolescentes, ao Revolution, a essa fase que é cheia de descobertas. E pra gente é uma alegria muito grande poder compartilhar e receber vocês para juntos vivermos esses momentos, tá bom? Deus abençoe vocês e sejam bem-vindos ao Revolution. Valeu, galera! Cadê a alegria aí, ó? Aí, ó, muito bem. I'm captivated, I'll say it, I'm on a whole new retreat. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. I see you in everything. Muito bem. Agora tem uma galera aí que já tá ficando um pouco mais alta, cada hora mais, não precisa usar tanto esse tablado assim. Mas esses são os nossos antigos adolescentes, que já estão experimentando agora de uma nova fase de vida, entrando na universidade, novos desafios, novas responsabilidades. E eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que o período da adolescência que vocês passaram dentro do Revolution, aqui conosco como igreja, eu tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas. Tenho certeza que Jesus cravou no coração de vocês a identidade de quem vocês são. E para nós é uma alegria poder enviar vocês para essa nova fase de vida, esse novo lugar de responsabilidades, de novas e mais novas descobertas. Então, até logo. Estamos juntos ainda aqui na segunda IP de Maringá, mas agora junto com o Soma. E pra gente, como Soma, cadê a galera do Soma? Tá aí, galera? Vai ser um prazer ter vocês conosco. Uma família, um local onde vocês vão ser bem recebidos, acolhidos, podem servir a nossa igreja, ao nosso ministério com alegria. É muito bom ter vocês conosco. Esperamos que vocês se sintam abraçados por toda essa família Soma. Vocês têm total acesso a gente. Estamos à disposição. Every day when I pray goes my Father's way. Obeying to what Jesus said. By His blood my sins are laid. Can I give what I value? So now Lord I can't get enough from you. I wanna stay here, not gonna move if you are not coming with me. I'm busting the move in your presence, cause I am your child and I know you rejoice in me. I'm approaching your throne with some confidence. It ain't your conference if you don't come to this. You fed my spirit in the desert, now I can go preach to the lost what your freedom is. My home is in heaven forever, cause Jesus is king. Será que nós estamos vivendo de fato contra os padrões que esse mundo estabelece? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer diariamente para o nosso coração. Porque todos os dias nós acordamos e nós iremos lutar contra o pecado. Nós iremos lutar contra o mundo. Nós iremos lutar contra o diabo. Para que nós não venhamos viver segundo o padrão estabelecido por isso, mas nós venhamos viver segundo o padrão estabelecido por Cristo Jesus. You are holy. You are for me. Santo, 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 o Senhor é Santo, Santo.
Esse é um tempo muito especial para nós como igreja. E é muito bom a gente poder se alegrar com tudo que o Senhor tem feito em meias gerações. Explicando rapidamente para os irmãos que aqui estão, nós temos a nossa geração Kids, que é a nossa rede que cuida de todas as nossas crianças. E ela funciona durante as nossas celebrações. Nós temos um espaço ali ao fundo que você pode deixar ali a sua criança, fazer o seu check-in, deixar ela com segurança para quê? Para que durante a celebração ela possa ser ministrada na altura, no volume e na linguagem dela. Mas nós também temos os nossos pré-adolescentes, que é de 10 a 12 anos, que é o Zapping. E ele funciona de duas formas. Durante as nossas celebrações, aos domingos, após o louvor, essa galera toda que se reúne naquele canto da arquibancada, eles vão para um tempo onde eles vão ser ministrados com lições específicas. Mas todos os sábados, às 16 às 18 horas, aqui no Colégio Objetivo, essa galera se reúne para um tempo de pequeno grupo. Então você, pai e mãe que tem filhos na faixa etária de 10 a 12 anos, ao final da nossa celebração você pode procurar a galera que tá ali, ó, com a camiseta azul. Levanta aí o pessoal da equipe aí, ó. Você pode procurá-los, que eles vão te dar mais informações, vão te inserir no grupo para que você possa receber mais informações. Nós também temos agora o Revolution, que funciona de 13 a 17 anos. E ele acontecia nesse início de ano aos sábados. Mas uma novidade para vocês: a partir do dia 11 de julho, o Revolution vai acontecer toda sexta-feira às 8 horas da noite na Tulha da Unicesumar. Então você que tem filho, filha ou conhece um adolescente de 13 a 17 anos, todas as sextas-feiras, a partir do dia 11 de julho, na Tulha da Unicesumar, às 8 horas da noite, nós nos reunimos para um tempo de louvor, palavra, pequeno grupo e muita comunhão. E por último, o Soma, a galera de 18 anos para mais. Todos os sábados, às 8 horas da noite, eles também se reúnem, ou no ginásio do Colégio Objetivo, ou em algum outro espaço da Unicesumar. Mas tudo isso é para mostrar para você, igreja, que nós estamos presentes em todas as gerações. E esse é o movimento que o Senhor tem trazido para nós como igreja, de vivermos uma igreja geracional, que cuida da criança, ao jovem, ao adulto. E para a gente é uma alegria poder viver isso juntos. Vamos aproveitar e orar pelas nossas gerações. Eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar, por gentileza. Vamos abençoar das nossas crianças aos nossos jovens, acreditando que eles não são de nenhuma forma aquilo que nós esperamos da igreja no futuro. Eles já são de fato e de verdade a igreja de Jesus em atuação e em operação. Por isso eu convido você agora a nos ajudar em oração. Vamos levantar um clamor como igreja, abençoando os nossos filhos, as nossas filhas, para que eles sejam profetas dessa geração, homens e mulheres de Deus, que encontrem nesse lugar, nessa casa, um caminho para edificar a sua fé e projetá-los para o chamado e o propósito de Deus em sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas gerações. Na verdade, vamos corrigir essa oração, Pai. Nós apresentamos as Tuas gerações, porque são Teus e são Tuas, todos esses meninos e meninas, todos esses adolescentes, pré-adolescentes, jovens e crianças. Nós consagramos diante da Sua presença e pedimos para que as estações da vida não roubem deles a oportunidade de Te servir. Que eles sirvam desde a mais tenra infância até a mais avançada idade, e que nessa comunidade eles encontram transições e caminhos e momentos onde sejam edificados e aprendam da Sua palavra. Senhor, nós os abençoamos para que sejam herdeiros da eternidade, das promessas do Senhor. Nós abençoamos os nossos filhos e filhas para que eles povoem o céu e ajudem no saqueamento do inferno enquanto estiverem aqui nessa terra. Nós profetizamos que o nosso lar, os nossos filhos, são homens e mulheres de Deus, crescendo na Sua palavra, crescendo em independência nossa, mas independência do Senhor, aumentando a maturidade, homens e mulheres formados e forjados na Sua presença. Nós abençoamos as nossas gerações, e como igreja, Pai, que o Senhor nos capacite a pastoreá-los, cuidá-los. E Pai, o Senhor sabe como nós temos orado por trabalhadores nessa casa. O Senhor sabe como nós temos pedido por pessoas para que o Senhor nos ajude a cuidar melhor dessas gerações. Desperta homens e mulheres, adultos, para servirem nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens. São áreas que nós precisamos de homens e mulheres de Deus para atuar, para discipular, para cuidar, para dar proteção. Então, Pai, desperta na Tua igreja. Este é o nosso clamor, a nossa intercessão, para que as nossas gerações sejam abençoadas,
prósperas e frutíferas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o povo do Senhor cante por todo o tempo que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nossa oração é essa em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar com alegria.
Abra o seu coração nessa noite. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Adore ao Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Suba de nossa adoração, dia e noite suba de nossa adoração, dia e noite suba de nossa adoração, dia e noite. Eu convido você a levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Levante as suas mãos o mais alto que você consegue, em sinal de rendição ao Senhor. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba. Tu és digno, tu és digno.
Reis. Ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te exaltamos, adore ao Senhor nessa noite, adore. Te exaltamos. Cante isso ao Senhor em adoração. A presença de Jesus é real neste lugar, nós podemos sentir. Nós podemos sentir a presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mais uma vez, cante isso ao Senhor, nós te exaltamos. Te exaltamos. Prevalecer.
Você ama o Senhor, diga isso. Nós te amamos, Jesus, tanto, 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 Jesus. Nós te amamos, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos de coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos de coração, Jesus. Com toda a nossa vida, com toda a nossa força, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Já pode ir? Já é para ir? Já? Eu sou o hábito do José Almeida, como você assistiu no primeiro capítulo. Eu sempre fui invisível, mas sempre estive no controle. Me chamam de rotina, de instinto, de jeito de ser. Mas a verdade, sou eu quem as leva, em uma cadência pré-moldada, intencional. Às vezes para o bem, muitas vezes para o mal. Eu fui habituado por vícios mascarados de prazer, por costumes herdados, nunca questionados, por traumas não curados, por desejos não confessados. Acham que eu sou neutro? Mas eu não sou. Sou um servo fiel do mais fácil. Sou facilmente servo do pecado. Até o Evangelho chegar, para eu vivenciar maravilhosos novos hábitos, me conduzindo para um novo caminho de novidade de vida. Então eu entendi que eu teria que mudar. Não só mudar o que eu faço, mas quem eu sirvo. Eu sei que eu preciso continuar a me render, mas... E o controle do que eu sempre tive? E o conforto das repetições, e o prazer dos caminhos que eu conheço de cor. Agora, o Evangelho me pede para andar por fé, por amor, para amar o que Deus ama e odiar o que antes me dava prazer. É difícil para mim. Minha tendência é voltar ao velho homem. Me sinto desconstruído, reprogramado. Mas se eu não me curvar ao novo Senhor, eu vou continuar servindo ao velho tirano. Porque no fim, eu sempre pertenço a alguém. Mas hoje, eu quero pertencer àquele que me refaz. Ser moldado pelo Evangelho. E repetir, não mais os erros do passado, mas a beleza de uma nova obediência. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse tempo de adoração. E hoje nós estamos já quase que aterrissando com a nossa série de mensagens que começou há 4 semanas atrás, onde nós estamos falando sobre o que acontece na mente de uma pessoa quando ela recebe o Evangelho da salvação e a graça de Cristo vem habitar nela através do Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar sobre esse importante personagem que já nos visitou nesse teatro no primeiro culto que nós tivemos aqui desse mês, mas que na verdade habita dentro de cada um dos nossos corações e está intencionalmente dominando os nossos atos e os nossos comportamentos. Os hábitos. Eles são muitas vezes intrusos e parecem até mesmo autônomos dentro de nós. Parece que tem uma força própria, uma individualidade orgânica que os dota de poder e nos faz muitas vezes nos tornar reféns deles. É impressionante perceber que muitas vezes antes de eu decidir, o meu hábito já decidiu por mim.
Grande parte das suas decisões nem chegam ao seu córtex pré-frontal, o lugar do seu raciocínio lógico, o lugar da sua tomada de decisão. Grande parte das escolhas que você faz são automáticas, imperceptíveis e já acontece de uma maneira mecânica. Isso é impressionante, porque nos parece que a nossa força de decisão racional e consciente muitas vezes é rendida a nossas decisões inconscientes e automáticas. O hábito parece ser mais forte que o nosso desejo de decidir e de tomar escolhas conscientes na nossa vida. Se você não acredita nisso que eu estou dizendo, só vou fazer a exposição de um exemplo. Em dezembro de 2024, você fez algumas resoluções de final do ano. Você lembra disso, né? Postou no Instagram, escreveu no caderninho, fez um papelzinho, colocou dentro de um envelope, escondeu dentro do guarda-roupa e disse: este ano de 2025, no dia 1º de janeiro, começa uma nova jornada. Eu vou perder 5 quilos, eu vou ler 6 livros nesse ano, eu vou guardar mais dinheiro, eu vou começar a fazer aquele exercício de físico, eu vou caber dentro daquele vestido de formatura, eu vou tomar decisões que vai ser um novo homem e uma nova mulher a partir do dia 1º de janeiro. Mas a maioria das decisões que foram feitas em dezembro de 2024 não chegaram ao carnaval de 2025. Aí está você, ao invés de 5 quilos mais magro, 5 quilos a mais. Ao invés de 6 livros no ano, ainda não foi aberto nenhuma página. Ao invés de guardar um dinheiro, as dívidas parecem que aumentaram e o consumo se tornou excessivo. O que acontece com a gente? Você não decidiu? Você não escreveu? Você não falou: eu vou assumir essa posição e eu tomo o controle da minha vida? Você bateu no peito, assistiu o Pablo Marçal e disse: agora minha vida vai ser diferente. E então você fez o compromisso de ler a Bíblia, compromisso espiritual, inclusive, de consagração. Você fez um compromisso com Deus. E mesmo assim, entrou em janeiro lendo Gênesis, parou no carnaval em Êxodo, até hoje não saiu dele. O que acontece com a gente? É porque nós temos uma força invisível operando em nós, que decide por nós antes de decidirmos e fazermos as nossas escolhas. A isso nós chamamos de hábitos. A neurociência vai agora estudar esse movimento que acontece dentro de nós e traz uma classificação de que hábitos são padrões de comportamentos automáticos que são formados pelas nossas repetições e que criam circuitos neurais autônomos. Em outras palavras, o seu hábito é o resultado daquilo que você faz repetidamente, aquilo que você é treinado para fazer. E então, em determinado momento, o seu cérebro, que quer economizar energia, porque ele é o órgão que mais gasta energia no corpo humano, ele toma uma decisão. Ele diz: você faz isso muitas vezes, você faz isso repetidamente, você continua fazendo isso todo o tempo, eu vou dar uma ajuda para você, eu vou contribuir com você. Deixe que agora essa decisão vai para o seu inconsciente. Você não precisa mais escolher entre tomar café e não, roer as unhas ou não, comprar ou não. Você não precisa mais escolher entre comer e não. Eu escolho por você. Afinal de contas, você faz isso repetidamente. Em outras palavras, e nas palavras mais modernas talvez, o hábito diz ao seu inconsciente: o pai está on. Ele diz: deixa com o pai. Eu faço por você. Para que você não gaste energia pensando, decidindo, raciocinando. Você tem tantas coisas para decidir, então eu decido para você essas coisas que você faz repetidamente. Resultado disso, nós somos reféns muitas vezes desse ser autônomo que habita em nós e que decide antes mesmo de nós decidirmos. Hábitos são atalhos mentais que tiram a nossa capacidade de decidir por aquilo e nos colocam num padrão automático, rotineiro, costumeiro e habitual. De acordo com os estudiosos, e a neurociência vai confirmar isso, os hábitos são compostos de um circuito que acontece entre estímulo, rotina e recompensa. Todos nós somos envolvidos de estímulos que muitas vezes não chegam até a nossa consciência, mas que cercam a nossa vida e nos fazem entrar num campo automático de rotina para buscar aquela recompensa que tanto desejamos. Vamos usar um exemplo prático para isso. Você deita na sua cama e coloca o celular ao lado.
Você roda de um lado na cama, primeiro minuto. Roda de outro lado na cama, segundo minuto. Você sente a mola do colchão incomodando a sua costela, a terceira de baixo para cima. E você diz, hoje vai ser um dia difícil de dormir. Então você pega o celular, se arruma na cama novamente e diz, por que não mais um pouquinho de consumo de redes sociais até o sono vir? Então você fica ali por minutos, de repente horas, e aí já é tarde da noite, onde o seu corpo esgotado cede ao sono e você coloca lentamente o celular do lado e pega no sono. No outro dia você acorda com aquela sensação de ressaca, porque não descansou o suficiente e ficou liberando dopamina, e você que veio domingo passado sabe o que eu estou dizendo, a noite toda naquele lugar de rolagem infinita do seu WhatsApp ou do seu Instagram, das suas redes sociais. O estímulo, essa noite vai ser longa, está difícil dormir. A rotina, pega o celular para distrair um pouquinho e trazer o sono. A recompensa, o alívio daquela tentativa de fazer o meu cérebro desligar e fazê-lo desligar pelo cansaço, que é um grande prejuízo da sociedade pós-moderna. Se você precisa disso, você precisa de ajuda. Então, nosso hábito condiciona noite após noite. Isso funciona com um cafezinho no trabalho. Isso funciona quando nós vamos comer um doce na geladeira no meio dos estudos. Isso funciona quando um aluno diz para o professor, posso ir ao banheiro? Nós estamos tomados de estímulos, onde uma coisa fica difícil e nós queremos antecipar a recompensa e para isso usamos a rotina. Eu pergunto, quem decidiu isso para você? O seu hábito. Não foi nem você. Porque você sabe que você vai ficar cansado. Você sabe que isso não é suficiente. Você sabe que isso não é saudável. Mas o hábito não deixa você decidir, porque ele já criou um sulco, um caminho. Lembra daquelas pastagens onde o gado passava por um campo aberto e eles passam sempre pelo mesmo caminho e vai criando aquele sulco no chão, aquela trilha? Quando a gente vai fazer uma caminhada na montanha, por exemplo, como os legendários, a gente tem uma trilha, um lugar onde vários pés já passaram. E de tanto passar, a gente sabe que aquele caminho é seguro. Ele leva a algum lugar. Difícil é quando você pisa num lugar e não vê caminhos. O seu cérebro é da mesma maneira. De tanto você passar por esse ambiente, de tanto você trilhar esse circuito, os seus neurônios já conectaram e disseram, nós fazemos isso por você de maneira autônoma. Vamos dar um exemplo mais legal e mais importante, talvez. Você lembra quando você aprendeu a dirigir carro? Lembra a primeira vez? Eu lembro. Senta no volante, meu pai do lado, banco do passageiro, desesperado. Ele olha para mim e diz, pisa na embreagem até o final. Isso. Agora sente o acelerador. Isso, devagarzinho. Ó, você pisa forte na embreagem e pisa lento no acelerador. Não esquece disso, tá bom? Agora você vai engatar a primeira, com calma e com disposição aqui para você entender. Então, eu coloco e ele olha pro retrovisor, dá seta para sair. Meu Deus, eu não vou aprender esse negócio nunca. Você não sentiu assim? Mas o que você fez com isso? Uma vez, 10 vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. E essa semana você estacionou seu carro na garagem do seu apartamento e perguntou, como é que eu cheguei aqui, meu Deus do céu? Eu não lembro nem de ter passado por aquela rua. Porque o seu hábito dirigiu por você. Ele disse, o pai está on, pode deixar que eu resolvo. Então você pisa na embreagem, acelera, faz rampa, muda de embreagem, sente o motor do carro, dá seta, você buzina, você para, é tudo automático. Então este circuito nos modela e nos forma. Mas a minha proposta com você não é só entender os hábitos em si. A minha proposta é dizer para você que os hábitos, eles são apenas a superfície. Eles só são a resposta. Eles só são o nosso treinamento e condicionamento. Nós fizemos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fizeram. E eles estão na superfície. A gente precisa entrar um pouco mais e aprofundar, porque hábitos são apenas a ponta do iceberg. A gente precisa ir ao fundo e olhar quais são as raízes dele. Por isso eu quero olhar os hábitos, não do ponto de vista da neurociência, porque esse não é o meu papel com você. O meu papel é olhar os hábitos dentro do composto da vida do discípulo. Como é que uma pessoa que entende o Evangelho e recebe a palavra de Cristo se comporta agora, nessa nova jornada, com seus velhos hábitos, com seus velhos padrões de comportamentos automáticos? Então, na prática cristã, os hábitos, na verdade, eles só são mais um composto dentro de um complexo decisório que acontece na nossa vida. Sim, as decisões na vida de um crente, de um discípulo, se promove a partir dos seus desejos
E se você não sabe o que é isso, por favor, assista a série da semana passada, porque nós falamos sobre os desejos e as vontades, explicamos isso aqui de uma maneira mais profunda. Os seus desejos são a ignição, são o estímulo inicial. Depois disso vem os seus hábitos, que são a resposta para esses desejos, e depois as suas liturgias. A palavra liturgia, eu quero explicar, porque eu quero trazer essa palavra para o contexto cristão mesmo. Liturgias são rotinas. Liturgias são rituais que nós assumimos e que são ambientes onde nós nos sentimos confortáveis. São ambientes e circunstâncias que foram desenhadas para que nós estejamos adequados àquele lugar. As liturgias adequam-se aos nossos hábitos. E os nossos hábitos procuram essas liturgias, as nossas rotinas do dia a dia. Então, para mostrar um pouquinho mais claro, é assim, o desejo forma os nossos hábitos. Os nossos amores, eles começam a criar trilhas e caminhos de comportamento. Os nossos hábitos nos impulsionam para contextos, para retroalimentar os nossos desejos. Ou seja, os nossos hábitos empurram para as liturgias, para que naquelas liturgias nós sejamos reforçados para o desejo. Então a pergunta é, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É o seu desejo ou é a sua liturgia? Porque, na verdade, isso é um circuito completo e que recomeça de novo. O meu desejo, startado, joga-me para o hábito joga-me para a liturgia, ou do reino, e me devolve de novo o meu desejo. Isso não para. Então, o seu desejo é cada vez mais reforçado a partir da liturgia que você assume na sua vida. Tem um autor chamado James Smith. Ele escreveu um livro que chama Você é Aquilo que Você Ama. E fala muito sobre os nossos hábitos. E como eles são formados, muitas vezes, de uma maneira que não é intencional. E eu quero mostrar para você uma frase que ele diz para ficar um pouco mais fácil, para você entender o que é liturgia. Liturgia são hábitos sociais e culturais que moldam o nosso coração. Práticas repetidas, olha aí a neurociência de novo, práticas repetidas que formam aquilo que nós amamos. Essas liturgias que são o contexto e o cenário que retroalimentam o nosso desejo, que os nossos hábitos nos guiam até lá, podem ser duas: liturgias seculares e liturgia do reino. Eu quero mostrar primeiramente para você a liturgia secular. A palavra secular significa profano, significa lugar sem Deus. Secularizado significa que não há a presença de Deus naquele lugar. O que são as liturgias seculares? São as liturgias humanistas, são as liturgias neoliberais, são as liturgias do consumo, são as liturgias da aprovação, dos filtros, são as liturgias da vida comum que nos tomam e nos modelam. As liturgias seculares tiram Deus de cenário e começam a nos colocar nesse ambiente para que a gente possa dar vazão e espaço para que o nosso desejo pecaminoso seja fortalecido e seja retroalimentado pelos nossos hábitos. Vamos a um exemplo para você não ficar confuso e nem confuso. Suponhamos que eu estou aqui falando com vocês agora. A gente precisa mostrar primeiro uma relação íntima entre liturgia secular e pecado. Vamos lá. Você está numa condição onde está olhando e a lascívia toma o seu coração. Lascívia. Essa palavra significa sensualidade desmedida. Nesse momento da lascívia, o desejo sexual desmedido que te toma, inapropriado e imoral, te joga para o hábito. Qual é o hábito imediato? Você olhar para uma pessoa com desejos cobiçosos. Então aquele olhar que não é um olhar de admiração, mas um olhar de cobiça, de sensualidade. Ou você pode inclusive abrir um site ou acessar uma foto dentro do seu dispositivo, para que você possa dar vazão ao desejo, você sustenta o hábito. Então o que acontece com o hábito? Ele te joga para a liturgia secular, onde você fica num contexto de lascívia. Então de repente você está frequentando lugares, assistindo coisas, desenvolvendo comportamentos num ambiente totalmente confortável à lascívia, ao desejo desenfreado sensual. Vamos a mais um exemplo. Você vai fazer o seu trajeto para o seu trabalho.
Então você entra no seu carro e você tem uma opção entre os 15 e 20 minutos de trânsito que te separam do destino, entre escolher o que você vai colocar na sua playlist. Então, o seu desejo pecaminoso, a sua inclinação para as coisas que não são boas, belas, justas e verdadeiras, colocam em você um hábito. O hábito te empurra a clicar naquela playlist tóxica, aquela playlist maligna e totalmente destrutiva. E de repente você está num ambiente onde os seus ouvidos estão ouvindo, onde você está consumindo uma liturgia secular que te deixa muito favorável. Um sertanejo de sofrência, que fala sobre a mulher como objeto sexual, que fala sobre traições, que fala sobre pegar, beijar, ficar, explorar e fazer bagunça. E aí você entra na liturgia secular e o seu coração estimula novamente ao desejo, que leva você a mais um hábito, e aí você chega no final da noite e assiste uma série da Netflix. E quais são as suas escolhas? O seu hábito vai escolher antes de você escolher e vai dizer: olha, de acordo com o que eu entendo de você, você vai gostar dessa série. Então você diz: vou assistir isso. E mais um pouquinho de traição, de sofrência, de engano, de objetivação da mulher. Então você vai vendo essa coisificação e você está na liturgia secular, sem perceber, sem notar. Foi tragado vivo, foi cozido em água morna. E sabe como a gente pode saber se de fato a liturgia secular tem sido uma constante na nossa vida? É só dar uma olhadinha para o seu algoritmo. Sim, eu costumo dizer, e isso são vozes da minha cabeça, ideias pessoais, que o ser humano tem temperamento, personalidade e algoritmo. Hoje, na nossa era digital, o seu algoritmo conhece mais você do que você mesmo. Ele sugere o que você gosta de assistir. Ele sugere o que você gosta de ouvir. Ele sugere os lugares que você gosta de frequentar. Então, o seu algoritmo, essa personalidade que está próxima de você para te entender e te compreender e fazer sugestões, é a sua liturgia secular em operação. Essa música, essa série, esse livro que apareceu, esse lugar, essa proposta, essa condição, na verdade, é a sua liturgia secular em operação. Por isso que muitos de nós ficamos extremamente confortáveis em ambientes maliciosos, de mentira, de fofoca, de ganância, de exploração. Ficamos confortáveis em ambientes onde há violência. Ficamos insensibilizados nesses lugares, porque a nossa liturgia secular já definiu por nós o nosso desejo. Então, o nosso coração diz: eu gosto de violência. O hábito te leva a coisas violentas. E a liturgia secular te coloca em contexto de violência. Olha o casamento, olha as amizades, olha só o tipo de esporte que você pratica. Então está ali, está tudo dito, está tudo dado. A grande questão é que muitos de nós não damos conta de entender e compreender esse processo. Somos escravos das liturgias seculares, que conformam o nosso coração a um ambiente sem Deus. É só você dar uma olhada o quanto você gasta de tempo com as coisas da sua vida. Dá uma olhada depois nos aplicativos do seu celular. Vê quanto tempo você investe naquilo. Vê quanto tempo você investe naqueles vídeos. Vê quanto tempo você investe naquelas decisões, naqueles relacionamentos, naqueles círculos sociais. Mostra-me o seu aplicativo e eu mostrarei quem você é. Diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Não está na Bíblia, mas a sua avó disse e ela estava certa. Muito certa, aliás. Ou seja, as liturgias seculares são os lugares onde nós ficamos confortáveis com a mentira, com o engano, com aquilo que não é justo, não é belo, não é bom e não é verdadeiro. E nós somos empurrados para ali, para aquele lugar, dioturnamente e constantemente. E isso gera em nós aquilo que nós vamos chamar de comportamento num ciclo vicioso. É uma espiral descendente que me leva à vida medíocre, a me rastejar na terra, a viver uma vida sem Deus, sem perspectiva de reino. Esse ciclo vicioso que me leva ao solo, me faz rastejar sem intencionalidade e sem uma vida cristã robusta e verdadeira. Só que esse não é o fim da história. Essa é uma das liturgias que nós compramos nessa vida, mas a gente tem a outra. Antes de eu apresentar a outra, não tem uma terceira. Não tem neutra.
Não há um ambiente de neutralidade nas liturgias que consumimos. Ou ela é a liturgia secular, ou ela é a liturgia do reino. E o que é a liturgia do reino? São todos aqueles movimentos, aquelas rotinas, que eu incluo o bom, o belo, o justo e o verdadeiro na minha rotina. O ciclo vicioso é tudo aquilo que é não moral. O ciclo virtuoso é tudo aquilo que tem relação com o moral, o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. E isso está na pessoa de Jesus Cristo. Isso está em Deus, porque Ele criou a bondade, Ele criou o bem, Ele criou o belo e Ele criou o verdadeiro. Então, quando eu me movo para a liturgia do reino, eu agora começo a ficar confortável nesse lugar. Então eu entro no meu carro e 20 minutos me separam do meu destino, e então o meu desejo é muitas vezes relaxar, ou ouvir alguma coisa desproporcional e desproposital. Então a minha liturgia do reino diz, eu vou ouvir o que me edifica, e palavras de esperança, canções que edificam, palavras que enobrecem, que dignificam, palavras que trazem conforto, ao invés da liturgia secular. Então, quando eu chego no meu trabalho, eu já fui lançado a um novo ambiente, e agora no meu trabalho as minhas palavras não são lascivas, as minhas palavras não estão encharcadas de liturgia secular. Agora é a liturgia do reino, eu perdoo com mais facilidade, eu tenho palavras mais sábias, eu tenho mais tolerância, e eu volto para minha casa, e eu ligo a Netflix e digo, isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso aqui vale a pena, porque eu estou tomado pela liturgia do reino. Não é viver uma bolha evangélica, é ser mais esperto do que o diabo. Não é criar uma bolha evangélica onde crente senta só com crente, onde só conversa com crente, onde só negocia com crente. Isso não é vida cristã, isso é networking só. Isso é a patifaria dos nossos dias. Não, porque tem que comprar com crente. Não tem que comprar com crente. Se o produto dele é ruim e mais caro, você tem que comprar com quem não é crente. Então a gente está fazendo um discurso de network para tentar fazer liturgia do reino. Não é. A liturgia do reino é quando os valores do reino estão transbordando na minha vida e estão encharcando através do meu contato visual, através dos meus ouvidos, através do que eu toco, com quem eu converso, os ciclos que eu frequento, as coisas que eu faço. Ali está a liturgia do reino. E essa liturgia é um chamado para que a gente possa entrar nesse ciclo virtuoso. Uma espiral ascendente que me leva a uma vida nobre, digna, íntegra, bem posicionada, com postura, com seriedade. Porque fala a verdade, irmãos. A nossa liturgia secular está colocando pessoas no ciclo vicioso, expondo-as ao ridículo. Tem marmanjo que está se prestando a um papel de ridículo nas redes sociais. Mulheres nobres, mulheres decentes, que estão se prestando a um objeto, uma coisificação de visão apenas, despertando interesse nos outros. Uma mocinha linda, uma Barbie de Jesus, que está se postando e se portando e se vestindo e agindo como uma pessoa indigna. Quando eu vivo a liturgia do reino, o jeito de eu falar, o jeito de eu pensar, o jeito de eu ouvir, o jeito de eu me comportar, o jeito de eu vestir, o jeito de eu me relacionar, muda tudo, porque eu estou encharcado pelos valores do reino e não do mundo. E lembre-se, os seus hábitos decidem muito antes de você decidir. Então eu preciso decidir pela leitura antecipada de qual liturgia eu estou vivendo. Então a minha pergunta para você é: qual é a liturgia do seu dia a dia? Qual é a prática que você está vivendo? É um ciclo vicioso a sua história, onde você não consegue sair desse lugar e fica dançando na lama? Ou é um ciclo virtuoso, onde você está progredindo e crescendo em maturidade, se parecendo cada vez mais com Jesus? Porque é nesse lugar que a gente precisa aprender a combater. É na liturgia. Hábitos são apenas periféricos. O desejo muitas vezes é incontrolável, mas é a minha liturgia que vai domar, domesticar, treinar, recalibrar, reconfigurar os meus desejos.
Quanto mais eu treinar a mim mesmo através das liturgias, das coisas que eu assisto, daquilo que eu ouço, daquilo que eu participo, quanto mais eu treinar no meu coração e me expor às coisas do reino, menos as liturgias seculares vão abastecer o meu desejo. A lascívia tem que começar a diminuir, a ganância começa a desaparecer, a falta de amor começa então a desaparecer. Você começa a se expor às coisas do reino e automaticamente os seus desejos começam a ser treinados para desejar aquilo que deveria desejar anteriormente. Sim, porque o nosso coração, ele é uma bússola. Ele foi criado para apontar para um lugar só, Deus. Deus quem criou e Deus quem preparou. O problema é que a liturgia secular desorientou, se aproveitando do pecado, que causou uma bagunça na nossa mente e na nossa configuração espiritual. E hoje, um homem e uma mulher que está rendido a um sistema natural de pecado, é desorientado na bússola dos seus amores. Elas amam, mas amam coisas que deveriam odiar. Elas amam, mas amam coisas que deveriam detestar. Por quê? A bússola está mal calibrada. Quando eu assumo a consciência e coloco os meus hábitos para trabalhar em direção às liturgias do reino, eu começo a reorientar o meu coração. E isso é um esforço hercúleo, é um esforço grandiosíssimo, que você precisa fazer e que eu preciso fazer. Não tem oração mágica, não tem 5 passos, não tem 12 dias, não tem 40 semanas. É um esforço que você precisa fazer para recalibrar o seu coração, para reorientá-lo para o lugar da liturgia do reino, porque o que não é do reino é anti-reino, o que não é do reino é anticristo, e o que é anticristo é vendido ao pecado. Então dá uma olhada só, como o salmista, no Salmo 119, no meio de tantos versículos expostos, ele dá uma dica, maravilhosa, um tesouro para você e para mim, que está no versículo de número 112, dá uma olhadinha só. Eu inclino o meu coração a guardar os teus decretos, para sempre e até o fim. Detesto a falsidade, porém amo a sua lei. Dá uma olhada na dica que ele dá, para que nós possamos treinar os nossos hábitos para as liturgias do reino, e uma vez feito isso, os nossos desejos serem reorientados para o amor verdadeiro. Preste bem atenção, porque eu vou destacar a palavra para você aqui. Eu inclino o meu coração. A palavra coração, ela tem um sentido muito interessante no mundo antigo. Nos nossos dias, nós entendemos que coração é apenas um órgão responsável por bombear quantidades de sangue a cada batida. Mas para o mundo antigo, diante das palpitações, diante das respostas cardiovasculares, as pessoas entendiam que a vida humana se residia dentro do coração. Eles não tinham conhecimento que era o cérebro que pensava, raciocinava, sentia e decidia. Eles diziam o nosso coração. Por isso o salmista pega em hebraico a palavra lev, e também no Novo Testamento Jesus usa a palavra cardia, e essas duas palavras têm o mesmo sentido histórico e antropológico. É o centro da vontade, das emoções e também o centro dos pensamentos humanos. O que é o coração? É o ser humano por completo. É o ser humano na sua condição holística, corpo, alma e espírito, mente, vontade e emoções. Tudo numa palavra, numa metáfora, coração. E sabe o que o salmista fala? Eu inclino meu coração. Preste bem atenção novamente nesse movimento. Eu inclino meu coração. Algumas verdades aqui sobre esse termo. Primeiro, eu inclino o meu coração. A responsabilidade de cuidar do coração é de quem o tem. Quando eu faço um check-up para ver a minha condição e meu estado de saúde, eu o faço por mim mesmo. Eu não peço para minha filha ir no meu lugar e dizer para ela: filha, o pai está um pouco cansado, faz um check-up no meu coração, por favor. Quando eu preciso tomar alguma medicação para cuidar do meu coração, eu o tomo. Eu não peço para outra pessoa tomar visando melhorar a mim mesmo. Porque a responsabilidade de cuidar do coração é quem o tem. Por isso, cuide do seu coração. É sua decisão,
é sua escolha, ele está debaixo do seu processo decisório. É o seu coração que precisa ser domado, domesticado, treinado, recalibrado e reconfigurado, conforme a gente tem dito nesse lugar. Agora, você já percebeu o quanto que a gente é negligente com o nosso coração? Com o nosso ser? A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. A gente coloca cerca elétrica, alarme, vídeo monitoramento, a gente faz seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro, a gente tenta segurar e fazer proteção para todos os ambientes, menos para o nosso coração. Você já percebeu como seu coração foi estraçalhado? É porque você não cuidou muito bem dele. Percebeu como seu coração foi deformado? É porque você não cuidou muito bem dele. Invadiram seu coração? Ninguém invade se ele estiver bem protegido. Você perdeu o seu coração? Ninguém o toma se você o tiver bem guardado. Machucar o seu coração? Ninguém é capaz de fazer isso se você não tivesse entregado. Cuide do seu coração, isso é responsabilidade sua, não é do seu desafeto, não é do seu namorado que te abandonou, não é da tua esposa que te traiu, não é do sistema social que te pisoteou, não é da sua estrutura familiar que não prestou atenção em você. Cuide do seu coração, cada um tem o seu, é responsabilidade sua cuidar do seu. Então o salmista, consciente disso, ele diz: eu inclino o meu coração, eu tomo essa decisão. Agora, se ele fala, eu inclino o meu coração, isso tem uma palavra interessante, porque ele está dizendo que esse coração está declinado. Preste bem atenção no movimento. O coração do ser humano, a posição natural dele, é declinado. Infelizmente. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, irmãos, pensem nas coisas que são do alto, e não das que são da terra. Nós entendemos que o nosso coração, ele é um espaço onde muitas vezes pensa, age e se move em direção ao pecado. Por isso que em Filipenses 4:8, Paulo dá uma ordem à igreja dizendo: meus irmãos, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, se tem coerência, se tem algum louvor, nisso vocês pensem, porque senão a gente vai pensar errado. A nossa condição natural, voltando para o exemplo da lascívia, é da lascívia ir à cobiça e da cobiça à liturgia secular, do ambiente onde a gente se sinta confortável com a sensualidade desmedida. Essa é a nossa condição natural. Por isso que o salmista diz: eu vou inclinar o meu coração, porque da lascívia eu não vou para a cobiça, eu vou para o reino e para a consagração. E a consagração monitora, domina, domestica esse desejo do pecado que habita em mim. É isto que um discípulo convertido vive. Ele está constantemente fazendo um movimento para trazer de volta à posição aquilo que se desorientou, aquilo que foi colocado reclinado. Então ele diz: eu inclino o meu coração. Tem uma força gravitacional que empurra para baixo. O pecado chama essa força gravitacional, mas eu decido me esforçar e inclinar as minhas decisões, com quem eu converso, o que eu vou assistir, o que eu vou ouvir, o que vai sair da minha boca, o que eu vou fazer com o meu corpo, o que eu vou ingerir, o que eu vou fazer da minha vida, como eu vou ver meus propósitos. Eu decido. O problema é que as pessoas estão decidindo por você, e você está permitindo que o seu coração decida por você. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Você quer seguir o seu coração? Eu quero dizer para você, você tem um péssimo guia. E essa sociedade das liturgias seculares diz: siga seu coração, compre mais, poste mais, faça mais, transe mais, consuma mais, explore mais, tire mais vantagem, explore pessoas, é isso aí. Então, se você for refém do seu coração, eu quero dizer para você, você está com um péssimo guia. Por isso o chamado do salmista é inclinar o meu coração numa força da contramão, é contra a gravidade, é contra a correnteza, é isso mesmo, por isso que tem esforço. Por isso que as minhas decisões precisam ser em direção ao reino, para o meu coração se habituar e se compactuar com o que é do reino e não com o que é do mundo. Agora, para finalizar, ele diz o seguinte: eu inclino o meu coração no presente do indicativo. Não é uma inclinação uma vez apenas na vida. Ah, pastor, eu inclinei meu coração no acampamento de 1989, onde algo maravilhoso aconteceu na minha vida, mas não foi suficiente.
Eu inclinei meu coração no retiro Honra dos Homens, e como foi maravilhoso. Mas inclinar lá não foi suficiente. Eu inclinei meu coração na montanha. Pois é, mas inclinar na montanha não é suficiente, porque tem que descer da montanha também. Inclinar o coração significa hoje, ontem, amanhã. É um processo contínuo, porque esse coração enganoso vai me levar de volta às práticas seculares, vai me levar de volta a viver o pecado. Então eu desafio o meu próprio coração continuamente a se inclinar para Deus. O seu coração é desobediente por natureza, não se venda a ele. Por isso entenda, crie condições e margem de segurança para que o seu coração esteja envolvido em liturgias do reino, para que ele esteja abastecido de coisas do reino, e naturalmente ele possa se posicionar mais fortemente contra tudo aquilo que o move para declinar. E talvez você esteja dizendo, mas como que eu faço isso, pastor? Bom, o próprio salmista dá a dica. Ele diz o seguinte: para eu inclinar o meu coração, eu preciso detestar os falsários e preciso amar a sua lei. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está sendo simpático demais com esse mundo secular. A gente está amando demais o que esse mundo oferece para nós. A gente está comprando as mentiras dele como verdades absolutas. E nós estamos perdendo integridade, dignidade, vida. Nós estamos perdendo condições de propósito de Deus. Por quê? Porque nós estamos vendidos a esse ambiente e a esse lugar que infelizmente nos move para agirmos de uma maneira conivente. Essa é a palavra que eu estava procurando. Para você inclinar o seu coração, para que eu possa fazer isso, eu preciso aprender, e você também, a odiar. Eu sei que não é uma palavra interessante de falar numa igreja, mas eu queria fazer aqui uma teologia do ódio com você essa noite. Porque o salmista diz, eu odeio a falsidade. Ele não odeia a pessoa, ele odeia o comportamento. Um dos salmos messiânicos diz que o descendente de Davi, que para nós é Jesus Cristo, ele odeia a injustiça, ele odeia a iniquidade, mas ele ama a justiça. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:8, há tempo para tudo, há tempo de amar e há tempo de aborrecer. A nossa vida tem um grande problema, que nós desaprendemos a odiar o que Deus odeia. Nós estamos amando muitas coisas que Deus detesta, que Deus aborrece. Entrou na nossa playlist, entrou na nossa casa, entrou na nossa TV, entrou no nosso celular, entrou nas conversas da nossa casa, e chegou na nossa mesa, chegou na nossa cama, chegou na nossa igreja. Coisas que Deus detesta e que nós amamos. O nosso coração está vendido a liturgias seculares, enquanto eu não aprender a odiar o que Deus também odeia. Só dessa maneira nós podemos nos rebelar contra uma liturgia secular que está nos cozinhando vivos e tirando a nossa capacidade de reação. A gente está simpático demais, a política da boa vizinhança para todo lado, e nós não estamos mostrando o que de fato a gente odeia. Nós odiamos o preconceito, nós odiamos o bullying. Escuta aí, adolescente, nós odiamos o bullying. Nós odiamos a violência, a exploração sexual. Nós odiamos a misoginia, onde as mulheres são tratadas como inferiores aos homens. Nós odiamos o ageísmo, onde os mais velhos são vítimas de preconceito. Nós odiamos a pedofilia. Nós odiamos a exploração infantil. Nós odiamos o vantagismo, odiamos o consumo desenfreado. Nós odiamos a nossa padronização de comportamento visando aprovação e filtros. Nós odiamos os filtros de Instagram que mentem sobre a nossa vida. Nós odiamos a injustiça. Nós odiamos a violência. Antes de você sair por aí dizendo que você ama e que Deus é amor, aprenda a dizer o que você odeia. Porque é só assim que você vai conseguir reagir às liturgias seculares. Porque Ele trabalha na contramão dizendo para você: ame. Ame. Deus é amor. Ame. Nós odiamos tudo aquilo que deforma a dignidade humana. E nós combatemos esse pecado com ódio. Ódio ao pecado, não ódio às pessoas. Ódio ao sistema, não ódio a corações. Ódio a estruturas, não ódio a vidas. E o nosso discurso, muitas vezes baseado no nosso individualismo, é apenas para dizer: a gente ama.
E nesse amor, tem um jovem que está explorando uma menina sexualmente para descartá-la depois com um bebê no ventre e ainda fazer o absurdo de chamá-la um aborto. É esse amor que nós vamos propagar numa sociedade? Nós odiamos essa irresponsabilidade sexual, abastecendo o mundo com crianças órfãs de pai, sem identidade. Nós odiamos, irmãos. E se nós não aprendermos primeiro a mostrar o que a gente odeia, a gente não vai ser capaz de dizer aquilo que a gente de fato ama. Porque o salmista diz: para inclinar o meu coração, eu odeio a falsidade, mas eu amo a tua palavra. Nós amamos, irmãos, nós amamos o valor de Deus em nossa vida. Nós amamos a graça, a misericórdia, a bondade. Nós amamos a compaixão, o acolhimento. Nós amamos a vida, nós amamos a generosidade, nós amamos a justiça, nós amamos. Mas o problema é que tudo isso está misturado quando a liturgia secular me rouba a capacidade de agir em direção àquilo que Deus me chamou para viver nele, me anestesiando e me tornando só o refém de um lugar onde eu fico confortável. Por isso, o que o Tim Keller diz em um dos seus livros é essa frase que me marca bastante: pecado é amar mais aquilo que deveria ser amado menos. Sabe qual é o nosso problema e por que nós não mudamos? Porque nós não amamos o suficiente. Porque se amássemos o suficiente, nós faríamos o processo de mudança das liturgias que estamos consumindo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos amado demais aquilo que Deus odeia absurdamente. Sabe qual é o nosso problema? É que o nosso discurso para amar vai na contramão daquilo que Deus chama de fato de amor. E muitos de nós temos amado mais as coisas que Deus odeia do que amado as coisas que Deus ama. Então um chamado para você e para mim é sair dessa superficialidade de hábitos. 5 passos, 21 dias, gatilho, resposta, recompensa. Não. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai escolher qual liturgia que a gente vai consumir a partir de hoje. Que livro que você vai ler mesmo? É aquele que tem sensualidade? Que série que você vai assistir mesmo? Aquela que faz uso e abuso da violência? Que conversa que você vai ter mesmo na mesa da sua casa, falando de líderes e fofocando da vida alheia, explorando a integridade, a dignidade da pessoa alheia? Que lugares que nós vamos frequentar mesmo? Naquele lugar onde a balada mexe o nosso corpo e nos faz tomar posições tão ridículas? O que nós vamos fazer mesmo? Esse é o chamado, para a gente ser mais inteligente do que esse hábito secular que tomou nosso coração e nos faz ser reféns de uma vida sem Deus. Por isso, para encerrar nossa conversa, uma mente convertida, ela está definitivamente envolvida nesse mesmo sistema que todo ser humano está. Só que a diferença dela é que quando ela tem as liturgias, ela traz a vida devocional. Vida devocional, irmãos e irmãs. Sabe o que é isso? Não é abrir a Bíblia de manhã, ler, fechar e ir para o trabalho. Vida devocional é trazer o reino para a sua vida. Você toma café devocionalmente. Você dorme devocionalmente. Você toma banho devocionalmente. Você assiste um programa com a família devocionalmente. Você escuta uma música devocionalmente. Você trabalha devocionalmente. Você vem à igreja devocionalmente. Você se relaciona com seus amigos no happy hour devocionalmente. Você faz negócios devocionalmente. Você é uma vida devocional em andamento. Você não está com Deus quando entra num templo ou quando lê a sua Bíblia no café da manhã. A vida é uma vida devocional que inclui meditação, que inclui oração, que inclui jejum, que inclui relacionamento, que inclui comunidade, que inclui adoração, que inclui tudo isso. Mas a gente precisa aprender a viver uma vida devocional, devocionalmente. Quem sabe não seja uma próxima série de mensagens. Agora os nossos desejos, eles são reorientados, porque ele naturalmente é voltado para o desamor, para a desumanização. Mas agora com Cristo e com as liturgias do reino modelando a minha vida, nessa vida do reino, os meus desejos começam agora a ser treinados. E quando eles são treinados, os meus hábitos também são transformados, porque o meu desejo agora vai me empurrar para coisas nobres, edificantes, e isso vai trazer para mim o caráter cristão. Portanto, o que você tem na sua vida aí, que as pessoas chamam de hábitos,
Eu vou chamar com você aqui, na prática espiritual de caráter cristão. Você é aquilo que o seu inconsciente já decidiu por você. Você é aquilo que o seu algoritmo sugeriu para você, que disse que você é aquilo. Não gosta do que você vê? Você não gosta das sugestões que estão aparecendo no seu celular? Mude a sua liturgia então. Porque nós somos o caráter cristão, resultado daquilo que vivemos e daquilo que amamos. Você é aquilo que você ama. E se você treinar o seu coração para amar mais a Deus, com certeza você conseguirá transformar esses hábitos que estão destruindo a sua vida. Pastor, mas é possível fazer isso? O amor a Deus não é natural? Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo número 22. Ele diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento e com todas as tuas forças. O amor a Deus, ele é total, completo e toma todo o ser humano. Por isso, ele chama você a uma decisão de amá-lo, e desse amor você vai viver uma convertida mente, onde o caráter cristão vai mostrar para esse mundo o que o Evangelho faz com vidas que não frequentam igrejas, que não são adeptos de doutrinas, mas com vidas que se rendem a Jesus. E aí? Que tal viver essa vida devocional? Vida devocional é tirar todos os ídolos e ter um apenas. Ter apenas um a quem a gente ama e adora e sacrifica a nossa vida por ele. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois vai amar um e aborrecer outro. Aí, ó. Amar e odiar. É preciso odiar os ídolos dessa liturgia secular, que são vendidos e que pedem sacrifícios e oferendas para você o tempo todo. Sua família está sendo sacrificada, sua integridade está sendo sacrificada, sua saúde, suas emoções, sua fé, por causa dos ídolos seculares. Devoção é tirar os ídolos e trazer a vida de volta para aquele lugar onde a minha devoção é rendida apenas a um Senhor, porque eu amo e odeio os demais ídolos. Eu amo esse Senhor, e esse Senhor, nesse lugar, nós chamamos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Ele é o alvo de toda a nossa devoção. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza, que nós vamos orar. E enquanto nós ouvimos essa canção, eu queria que você fizesse uma oração interna, para entender em que lugar você se encontra no reino nesse momento. Eu convido você a ouvir esta oração e essa canção devocionalmente e poder fazer uma avaliação do seu coração, para que a gente possa orar e buscar a presença do Senhor. Vamos cantar. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume.
Hoje é dia de entregar a Ele o nosso coração por completo. Chega de outras liturgias. A nossa rotina é para Ele. A nossa vida é só para Ele. Por isso diga bem forte, onde você estiver, eu entrego. Sim, eu te entrego. Ele é Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Receba o nosso melhor, Jesus. Receba tudo que temos. Nós apresentamos a Ti a nossa vida nesse momento e reconhecemos, ó Deus, que o nosso coração enganoso tem tentado nos distrair, que esse mundo tem se aproveitado dessa distração para nos levar para longe de Ti. Homens e mulheres que se habituaram ao dano, homens e mulheres que se habituaram ao caos, que se habituaram ao secular. Ó Deus, nós queremos pedir que essa noite seja noite de entendimento e de discernimento, aonde o nosso coração seja levado pelo Senhor e não mais pelas nossas próprias intenções, aonde nós decidamos nos expor diante da Tua presença e que possamos diante de Ti dar o nosso melhor, o melhor da nossa energia, o melhor dos nossos dias, o melhor das nossas finanças, o melhor dos nossos talentos, o melhor da nossa história, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa agenda, Senhor. Receba o melhor que nós possamos Te dar, e que isso não seja uma frase de efeito e nem uma canção vazia, mas que seja a inclinação de corações que sabem que precisam recuperar esse amor desorientado, perdido, voltado para outros lugares. Senhor, em nome de Jesus, restaura o nosso amor pelo Senhor, nos faz amar o Senhor de todo o coração e com todo o entendimento, e nos ajude a sair daqui amando mais o Senhor e odiando mais o pecado, amando mais o Senhor e odiando mais a injustiça, amando ainda mais a Tua presença e odiando a religiosidade, a frieza, a mentira, o engano. Senhor, levanta a Tua igreja como expressão do Teu amor, mas também com a posição do Senhor, que possa se rebelar a tudo que é anti-reino, a tudo que é rival à Tua presença, a tudo que é rival ao Teu querer. Deus, move sobre nós, derrama sobre nós e receba o nosso arrependimento, porque ainda não somos aquilo que deveríamos ser, mas a Tua graça nos pega, nos levanta, nos chama para Ti, e hoje nós vamos viver isso no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a Ti o bom perfume. Só as vozes, vamos dizer isso ao nosso amado, vamos dizer isso forte. Que a
sua vida seja esse bom perfume que se expresse por todos os lugares que você estiver, porque você é um discípulo e uma discípula convertida, que tem o Evangelho de Deus no seu coração. Cumprimente a pessoa que está perto de você e diga para ela: Deus abençoe sua vida e que você tenha uma semana de expressão do perfume de Cristo. Isso, cumprimenta antes de colher cadeiras, cumprimenta. Enquanto eu falo obrigado às pessoas que nos assistiram pela internet, Deus abençoe. Agora sim, se você que está do lado de cá, se você for recolher as cadeiras, traga para o lado de cá, a minha direita, a sua esquerda. As cadeiras precisam ficar aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, ótima semana.